Neste vídeo vamos responder sobre questões marianas, Mariologia. Vamos conhecer Nossa Senhora, Maria, a mãe de Jesus, a mãe da igreja, a mãe da humanidade. Por que os católicos amam tanto Nossa Senhora? Depois da vinheta, fica comigo, vai valer a pena. Amor à Imaculada sempre. Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo a este canal de Catolicismo e Apologética. Diácono João Vitor Mariano aqui. Evangelize conosco agora. Vamos fazer esse vídeo chegar a mais pessoas? Como que você vai fazer isso? Basta você clicar em curtir agora. E depois você vai conferir a sua inscrição e, sobretudo, clica no sininho de notificações para receber uma mensagem assim que os nossos conteúdos forem disponibilizados. Bom, antes do conteúdo de hoje, né, que você já viu lá antes da vinheta do que se trata, eu preciso fazer uma coisa muito importante e peço você a sua paciência. A paciência é um dom. O YouTube está dizendo que muitas pessoas só assistem o início aqui, nem assistem as respostas e já saem. Nós vamos tentar melhorar isso, porque é necessário que você assista os conteúdos. Santo Agostinho vai dizer, ninguém ama aquilo que não conhece. O nosso apostolado aqui no YouTube não é monetizado. A monetização do YouTube é muito importante, porque os produtores de conteúdo podem investir nos equipamentos e melhorar cada vez mais. Algumas pessoas têm reclamado da nossa imagem. Diácono, fica meio desfocado, a iluminação não está tão boa. Vamos melhorar. Nosso canal ainda não é monetizado, o diácono não tem salário para fazer isso aqui, para servir a igreja, o diácono permanente, né? Geralmente é casado, é o meu caso. E hoje eu não tenho condições de tirar do meu ordenado e investir aqui numa câmera melhor, num microfone melhor. Mas em breve, se Deus quiser. Fui monetizar o canal e deu um problema, gente. Então só daqui 32 dias. Essa introdução aqui é importante. Nós queremos fazer um investimento aqui no nosso canal, adquirindo equipamentos para melhorar essa qualidade para vocês. E você pode ajudar. Me deram o conselho aqui, coloca uma chave Pix, eu vou fazer diferente. Além da chave Pix, eu vou colocar a oportunidade que você tem de estudar comigo. Isso mesmo, você pode estar ajudando esse apostolado sendo o meu aluno. cursos.joãovictormariano.com.br, o curso Escola de Maria, onde falamos sobre Nossa Senhora de forma profunda lá. Aulas todas as semanas, tá bom? A segunda forma, eu segui esse conselho. Se você não tem condições hoje de se inscrever no curso, você pode fazer uma doação aqui para o nosso canal para que a gente possa investir. doação@joãovictormariano.com.br. Alguns irmãos pediram, eu estou colocando aqui. E se for vontade de Deus, a gente já vai fazer esse investimento aqui no canal antes mesmo da monetização, caso você nos ajude, tá bom? Eu relutei muito, mas era necessário. Vamos lá! Vamos colocar na tela agora as perguntas que nos chegaram, foram mais de 100. Peço a vocês que, caso a sua pergunta não apareça aqui, fica tranquilo, nós vamos fazer vários vídeos. Foram mais de 100 perguntas e nós vamos responder aqui por partes, tá bom? Selecionei de forma aleatória. A pergunta que vai aparecer aqui não é que ela é a melhor não, tá bom? Foi aleatoriamente, então não se preocupe, em breve a sua pergunta vai aparecer aqui. Vamos ver na tela sem mais delongas. Wesley Almeida 5769 disse assim, eu não vou ler ali a introdução, que foi um elogio, tá? Eu li de todo mundo, viu, gente? Vou ler as perguntas diretamente. Minha pergunta e pedido, gostaria que o senhor relacionasse a intercessão de Maria e dos santos com o dogma da Imaculada, com o dogma da comunhão dos santos. Como os santos da igreja militante, padecente e gloriosa podem interceder uns pelos outros? E Maria sendo essa grande intercessora. O ponto 956 do Catecismo nos responde como é a intercessão dos santos e como a igreja nos ensina. Os santos estão intimamente mais ligados a Cristo porque fazem parte da comunidade de bem-aventurados que estão na igreja triunfante, no céu, conforme o parágrafo 1025 do Catecismo da Igreja Católica. E como se dá essa intercessão? Pelos méritos da vida desses santos, né? Eles viveram na terra, eles têm méritos de santidade para terem alcançado ao céu. Cristo, que é a cabeça da igreja, um corpo místico. Imagina um corpo, Cristo é a cabeça, é ele que realiza tudo pelos méritos dos membros, e os membros são igreja padecente, o purgatório, igreja militante, a terra, e igreja triunfante,
o céu estão totalmente conectados. Isso mesmo, quando o santo morre, ele não é esquartejado, né? Esse corpo de Cristo não é esquartejado. Morreu, acabou. Vamos separar aqui. Não, Apocalipse capítulo 5, 6 e 8 vai mostrar que os santos estão acordados no céu, né? Intercedendo por nós, em nosso favor aqui na terra. E essa intercessão se dá por Cristo realizando os milagres pelos méritos na vida desses bem-aventurados, ou seja, os santos. É assim que acontece. E Maria entra como? Se os santos são bem-aventurados que estão próximos de Jesus no céu, quanto mais aquela que gerou nosso Senhor Jesus Cristo, aquela que educou ele, aquela que o formou e aquela que esteve com ele em todos os momentos. Maria, a Imaculada, e nós vamos falar certamente aqui dos dogmas hoje também. Vamos avançar aqui que são muitas perguntas. Diácono, gostaria de saber como se deu a assunção de Nossa Senhora aos céus, de corpo e alma, como foi e quando foi aproximadamente. O mais importante do dogma não é saber como aconteceu, o dogma não quer tratar se Maria morreu ou não, o dogma da assunção quer tratar de que, assim que ela fecha os olhos, respondendo, gente, sem dar voltas, ela morreu? Morreu. Católico, calma, respira, a pressão não pode subir, sim, ela morreu. Mas na morte que os pecadores vivem, a corrupção da carne acontece. Volta ao pó. E Maria não. O dogma da Assunção vai dizer que assim que ela vive a sua dormição, ou seja, aquela morte repentina, rápida, o coração para, os órgãos param, ela vive a dormição. O que é isso? Ela é imediatamente ressuscitada. Ressurrecta, ela é elevada aos céus, à glória dos céus, em corpo e alma gloriosos. É isso que o dogma nos ensina. Está ligado ao dogma da Imaculada Conceição. Por que a carne de Maria não foi corrompida na dormição, na morte, né? Por isso que a igreja chama de dormição. Porque não havia nela pecado. É o dogma da Imaculada Conceição. Então, muito mais importante que saber quando ela foi assunta, como foi, é saber que a igreja afirma que, terminado o curso da vida terrestre da Virgem Maria, ela foi elevada em corpo e alma à glória dos céus. Isso foi definido em 1º de novembro, né? 1º de novembro de 1950, pelo Papa Pio XII, na Munificentíssimos Deus, esse documento da igreja que vai dizer que Maria, terminando o curso terrestre de sua vida, ela foi elevada à glória dos céus em corpo e alma. Tá bom? Vamos seguir aqui. Boa tarde, Diácono, sua bênção, como o senhor está? Tenho 2 perguntas. Poderia me dizer o que acha sobre o possível futuro dogma da corredenção de Maria? O senhor é consagrado a Nossa Senhora. Muito interessante essa pergunta aqui, vamos responder. Um abraço para você aí. Primeiramente, não é necessário mais nenhum dogma além dos 4 que nós temos, dogmas marianos, para mostrar a importância da participação da Virgem Maria, a importância de tudo que ela fez no plano da salvação. A doutrina da corredenção, muito apregoada por São João Paulo II, por exemplo, na Rosários Virgens, é um papa muito mariano, um papa que tem testemunho mariano, que era devoto da Virgem Maria de verdade, né? Contava esses testemunhos da intervenção de Deus pela devoção que ele tinha a Nossa Senhora. Ele citou essa doutrina, não somente ele, alguns pais da igreja, da corredenção. Mas a igreja entende que causaria muito mais confusão do que entendimento da importância de Maria. Nós não precisamos de um outro redentor. Cristo é o único redentor. Né? Essa é a prova que nós temos em Cristo, o único mediador, o único redentor, aquele que morreu na cruz por nós, é Cristo Jesus. Por Maria nós temos uma veneração, um amor. E o dogma da corredenção, o suposto dogma da corredenção, aí sim nós já estaríamos passando deste limite de veneração, né? Porque nós não precisamos de um outro redentor e corredenção não é necessário. Né? O dogma da maternidade, da virgindade, da Imaculada e da Assunção já são suficientes para mostrar a importância de Nossa Senhora. E sim, sou consagrado a Jesus pelas mãos de Maria, pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort, por meio da leitura da belíssima obra ou Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Vamos seguir aqui que tem muita coisa. Diácono João Vitor, Santo Tomás de Aquino, no livro sobre o Credo, diz que os ressuscitados terão 30 anos. Estatura de homem, perfeito como Cristo. Para ele, velhice é defeito e infância é imperfeição. Assim todos serão jovens de 30 anos na ressurreição. Dúvida, a Virgem Maria, sempre perfeita, ficou jovem a vida toda? Alguns dizem que ela tinha cerca de 70 anos, na Assunção. Isso significa que ela não envelhecia? Aguarde sua resposta. Paz em Cristo. Bom, eu acho que nós não precisamos nos atentar a números, como ela era, quando foi, como foi, que idade ela tinha, enfim. O importante é olhar para as virtudes que nos ensinam
a lecionadora do Evangelho, conforme São João Paulo II vai dizer que Maria, ela nos leciona. A sua principal função é nos dar testemunho de serviço a Deus, de obediência, de pessoa que responde fiat a Deus, faça-se em mim, pessoa que está no centro da vontade de Deus, né? Certamente a mulher mais linda que já existiu, a Virgem Maria. Mas nós não precisamos ficar apegado como ela era, que aparência tinha, que idade tinha, quando foi assunta, e sim olhar para as virtudes que ela nos ensina. Esse pensamento de Santo Tomás, ele é muito filosófico, ele é ligado à metafísica, é ligado à antropologia, ele tinha muito esse pensamento filosófico, aristotélico demais, por sinal, mas o mais importante é entender a mensagem central daquilo que Santo Tomás está querendo dizer aqui, né? Que as nossas almas serão jovens, né? Que há a jovialidade do Espírito naqueles que são ressurrectos diante de Cristo. E mais importante é isso, porque no céu não vai ser necessário a aparência, né? Números, e sim a santidade. Muito bem, vamos seguir aqui. Pulou uma aqui, né? Salve Maria, diácono, parabéns pela coragem, irmão, de defender sempre a nossa amada Santa Igreja e Nossa Senhora. Queria saber se Maria passou pela experiência da morte. Obrigado. Respondemos, né? Ela viveu a dormição, o coração para, os órgãos para, sinais vitais, mas imediatamente ela é elevada à glória dos céus em corpo e alma gloriosos. Já tinha respondido. Como explicar os 4 dogmas? Bom, eu vou deixar um link na descrição com aulas completas para cada um dos dogmas, mas vou responder aqui resumidamente. Dogma da maternidade divina, na ordem cronológica, tá? Dogma da maternidade divina, promulgado no Concílio de Éfeso, 431, onde Nestório se levantou dizendo: Cristo é metade homem e metade Deus. A igreja disse: não, ele é todo homem e todo Deus. E Nestório insistiu: não, olhem para Maria, ela não é portadora de Deus, ela é portadora apenas do Cristo. E a igreja falou: o quê? Isso é heresia. Ela é portadora de Deus, ela é a Theotokos, ela é a mãe de Deus, porque Jesus é Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, conforme Isaías 7,14, João 1,14, Lucas 1, 42, 43. Ela é a mãe de Deus. Então a igreja disse que Nestório era herege. Cirilo de Alexandria disse: olha, a partir de hoje nenhum católico duvide mais que ela é a mãe de Deus. Isso lá nos primórdios do cristianismo. No ano de 600, o dogma da virgindade perpétua, onde a igreja disse que ela é a Pá Eternos, a sempre toda Virgem Maria, perpetuamente virgem, antes, durante e depois do parto. E depois nós vamos ter em 1854 o dogma da Imaculada Conceição, pela bula Inefabilis Deus, promulgada pelo Papa Pio IX, que vai dizer que Maria foi gerada sem a mancha do pecado original, porque Santo Tomás de Aquino afirmou isso, os santos da igreja, os pais da igreja, todo o cristianismo dizia isso, e a igreja acreditava nisso por quê? Porque como pode Jesus Cristo ser gerado no ventre de uma pecadora? Aquele que vem nos salvar do pecado ser gerado num templo cheio de pecado? Jó 14, versículo 4. Pode o puro sair pode o puro vir de algo impuro? O autor sagrado já responde: jamais. O puro não pode sair do impuro. Então nós cremos que Maria foi preservada da mancha do pecado original. É isso. Vamos avançando aqui. Tem o dogma da Assunção, né? 1950, 1º de novembro, promulgada na Munificentíssimo Deus pelo Papa Pio XII, que vai dizer que Maria, isso aqui a gente já falou muito hoje, terminando o curso de sua vida, né? A dormição, ela foi elevada em corpo e alma à glória dos céus. Vamos lá. Santa Maria era a mulher de Gênesis 3,15. São Justino de Roma, lá no século I, ele vai dizer que sim. Os pais da igreja também vão dizer que sim. E é óbvio, ao ler a Sagrada Escritura, que sim. Ali, no contexto, nós temos aquela mulher que é a mãe de todos os viventes, segundo o versículo 20 do capítulo 3. A mãe de todos os viventes, Eva, né? Mas no versículo 15, quando Deus, unicamente na Sagrada Escritura, nesse momento ele vai direcionar a sua voz ao seu inimigo, dizendo: colocarei ódio entre ti e a mulher, entre a sua descendência e a dela. Aqui São Justino vai dizer que a Bíblia está prefigurando a pessoa da Virgem Maria. Assim como em Apocalipse 12, 1. Por isso os teólogos vão afirmar: Maria é a mulher de Gênesis e é a mulher também de Apocalipse. Lá em João 19, Maria toma este lugar segundo São Justino de Roma, né? Ela é a nova Eva porque Cristo é o novo
Adão. E no alto da cruz, Cristo entrega Maria como mãe da humanidade. E aí sim, de uma vez por todas, ela substitui a mãe de todos os viventes, que é Eva, lá no versículo 20 do capítulo 3 de Gênesis. Agora em João 19, Nossa Senhora toma o lugar da Eva. E é a nova Eva considerada pelos pais da igreja. Lá no século I, essa doutrina já era muito clara para a igreja, tá bom? Então sim, os teólogos e pais da igreja vão dizer que Maria é a mulher de Gênesis 3,15. KK Play 31,52. Bom dia, a minha dúvida é a seguinte: por que Maria, mesmo casada legitimamente com José, não teve relações com ele? Permaneceu virgem. Se a relação entre um homem e uma mulher casados foi feita por Deus. Eu imagino aqui, desculpa, cortou, mas eu entendi a sua pergunta. Vamos lá. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer que a sexualidade humana tem dois objetivos, dois fins, né? Dois fins últimos. Primeiro, procriação. Pelo amor do homem e da mulher, devidamente abençoados pelo sacramento, vai dizer o catecismo, eles procriam, geram os filhos de Deus. Olha que graça profunda, né? Devidamente abençoados pelo matrimônio e por Deus. Segunda vertente é o caráter unitivo. A sexualidade, a relação sexual une o homem e a mulher, também nesse aspecto de aliança no matrimônio, o caráter unitivo e também o prazer. Na vida de Nossa Senhora, a primeira vertente, que é a mais importante, a procriação, ela foi na ordem divina. Pela via miraculosa, Jesus Cristo é gerado no ventre dela, conforme João 1,14, Isaías 7,14, já citei aqui. Então, essa primeira vertente na vida de Nossa Senhora não foi necessária, porque ela não concebeu um filho por meio da via natural, e sim por obra divina. A segunda vertente já não seria mais então necessária. Para uni-la a um esposo, e nós estamos falando de nada mais, nada menos que São José, que é considerado na tradição, né, cristã como guardião da virgindade da Virgem Maria. Né? Ele foi o guardião. Mas isso é muito estranho, eles eram casados. Não, por uma graça divina, miraculosa. Também ele se tornou um guardião da virgindade da Virgem Maria. Né? Nós acreditamos no Deus do como? No Deus do impossível? No Deus de Lucas 1,37? Nós acreditamos que Deus fez chover, que Deus fez cair fogo do céu. Nós acreditamos que Deus, por meio de Jesus Cristo, transformou a água em vinho. Nós acreditamos que Jesus ressuscitou tantos, curou a tantos, milagres, supra-milagres. O Deus de Lucas 1,37. Para Deus nada é impossível. O Deus que fez as inférteis, né, se tornarem inférteis. Né? Esse Deus que continua realizando supra-milagres até hoje. Como não acreditar que Deus faria este milagre na vida da Santíssima Virgem? E também de São José, de fazer com que eles não dependessem, né, desses fins últimos da sexualidade humana por um supra-milagre, por uma preservação ali e por um voto íntimo que Nossa Senhora fez e que a história, a patrística nos ensinam isso. Os apócrifos nos ensinam isso também. Vamos lá, vamos seguir. Muita coisa, né, gente? Eu estou respondendo aqui tudo de cabeça, mas espero que esteja ficando claro. Vamos lá. Poderia explicar o dogma da Imaculada? Eu penso em ir ao catolicismo, porém esse dogma me deixa meio confuso. Por que ele demorou tanto para ser feito o dogma? Perdão se pareceu grosseria. E por que ela é imaculada? Qual a base bíblica? Eu realmente só estou esperando eu me batizar na Trindade e ir ao catolicismo. Seja bem-vindo ao lar. Nós ficamos muito felizes, temos recebido muitos testemunhos de irmãos que estão retornando ao lar, justamente também aqui pela ajuda desse apostolado e tantos outros. Explicando rapidamente o dogma da Imaculada Conceição. Como Jesus Cristo, aquele que veio libertar a humanidade do pecado, poderia ser gerado numa carne, num ventre de uma pecadora. Já citei aqui Jó 14, versículo 4. E aí os protestantes vão utilizar aquele argumento. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Bom, aqui nós precisamos entender o seguinte. Deus não pode abrir exceções? Não, não pode. Porque todos é todos. Mas como que os senhores vão refutar, por exemplo, Hebreus 9, 27, onde está escrito: todos devem morrer uma só vez. E logo depois vem o juízo. Sim, em João capítulo 11, Lázaro morreu duas. Né? Aqueles que foram ressuscitados, por exemplo, Lázaro.
Então aqui Deus abriu uma exceção, por quê? Porque ele é o Deus do impossível. E por que não acreditar que Deus, sendo o Deus do impossível, não pôde, né, fazer esta profunda graça de preservar aquela, né, que geraria o seu Filho unigênito do pecado? Como pode Cristo ser aquele que vai libertar o mundo do pecado ser gerado num corpo cheio de pecado, por alguém cheio de pecado? É inconcebível. Por isso, essa doutrina é muito antiga. E respondendo, por que demorou tanto para ser promulgado? A igreja, ela não precisa promulgar aquilo que já está claro para os cristãos. Mas por que ela promulga? Porque hereges se levantam questionando. Então a igreja, para falar assim, olha, para não ter esse questionamento mais, nós estamos promulgando a partir de hoje. Só é católico aquele que acredita nisso aqui e que vive isso. Porque os pais da igreja acreditavam, viveram, os apóstolos viveram isso. Lá no século I tem eminência de orações que vão dizer que ela é toda pura, né? Nós vamos ver, por exemplo, Santo Tomás de Aquino dizendo, né? Ipsi eini purissima fuit ad quanto culpam, né? Nec originale, nec mortale, nec veniale, peccato incurrit. O que é isso, Diácono? Você está falando em grego? Não, isso aqui é latim. Ele vai dizer assim, né? Pois ela é toda puríssima e não incorreu na vida da Virgem Maria nem o pecado original, nem um pecado mortal e nem um pecado venial. Não existe pecado na vida dela. É o doutor angélico da igreja que está dizendo. É a patrística que está dizendo. É os primeiros séculos que estão dizendo. É a palavra que está dizendo. Então a igreja promulgou porque a heresia estava muito grande nessa área. Hereges tentando dizer, não, ela é pecadora. Ela é pecadora. Você vai achar na Bíblia o pecado de Abraão, o pecado de Isaac, o pecado de Jacó, o pecado dos apóstolos, o pecado dos profetas, de Davi, enfim. Me mostra um versículo que tem o pecado de Nossa Senhora, e aí eu apago esse vídeo aqui e deixo de ser católico. Não vai encontrar. Então é isso. Acho que ficou bem claro, né? Por que temos que falar com Maria, sendo que podemos falar direto com Jesus, sem falsa equivalência? Imagina uma criança que quer algo do pai e não consegue. Ele vai lá na mãe, convence a mãe convence o pai e o presente chega. Eu acho que eu expliquei de forma didática. Mas e na Bíblia? Né? João capítulo 2. Pega a sua Bíblia, João capítulo 2, versículo 1. Houve uma festa de casamento em Caná. Quem foi convidado? Lê na sua Bíblia. Quem é o primeiro nome que aparece aí dos convidados? Maria. Jesus não tinha manifestado sua vida pública, não tinha se manifestado como Messias. Né? E ele foi ali, imagine ele dizendo para Maria, onde a senhora vai? Numa festa de casamento. Posso ir? Ela pode? Posso levar os meus amigos? Que a Bíblia diz que Maria estava ali, depois Jesus, depois os discípulos. Então ela foi convidada. E quando acontece o problema lá da falta do vinho no casamento, eles procuram Jesus direto? Eles foram em Nossa Senhora, porque sabiam, né, da importância dela, certamente as virtudes que ela tinha ali na sociedade. Ela foi convidada, então conheciam ela, as virtudes dela. O que a gente faz? Ela falou assim, fazei tudo que ele vos disser. E ela pede e Jesus realiza um milagre, mesmo não sendo a hora. Assim também ela age com o Pai. Se ela conseguiu de Jesus, ela certamente consegue de Deus Pai também. Porque é Deus, é Jesus Cristo, a cabeça da igreja que realiza. E muitos pedidos nós podemos sim fazer a Cristo pela intercessão de Maria, que eles chegam. Porque a mãe convence logo o filho. É isso. Acho que ficou muito claro, só se a gente desenhar. Por que vocês trocam o papel de mediação que só cabe a Jesus por Maria? E citou aqui 1 Timóteo 2,5, né? Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Todo católico acredita nisso. São vocês protestantes que não sabem diferenciar mediação de intercessão. Tiago capítulo 5 vai pedir para que nós oremos uns pelos outros. Romanos capítulo 5, né? Enfim. Mas aqui está falando de oração de vivos para com vivos. Não, é muito notório na Sagrada Escritura. Eu acho que a gente tinha que gravar uma live sobre isso, sobre intercessão de santos. Inclusive, vou deixar também aqui no card, na descrição, um link para um debate que fizemos com um protestante sobre intercessão de santos para você tirar todas as suas dúvidas lá, porque lá falamos com detalhe. Então, se a gente for fundamentalista, vamos ter que olhar para a Bíblia, onde Jesus fala em João capítulo 10 que ele é o sumo pastor, o bom pastor. Vamos ter que olhar para a Bíblia, onde Jesus fala que ele é o único juiz. O justo juiz. Então, todo outro juiz, além de Cristo, não é justo. Eu sou o bom pastor. Então, todo pastor, inclusive os pastores que estão aqui, protestantes assistindo, são ruins, são maus pastores. Porque há um só bom pastor. Peraí,
Se nós formos literais e fundamentalistas, vamos ter que analisar a Bíblia dessa maneira. Então vocês precisam saber diferenciar que mediação dos homens para com Deus somente Cristo Jesus, mas existe submediação, que seria isso. Por exemplo, quando nós pregamos o Evangelho, quando Deus nos usa como instrumento, eu fui utilizado ali como um submediador para que a pessoa chegue a Cristo. E chegando a Cristo, Cristo se encarrega de levar esta alma para Deus. Simples assim. Se a submediação não existe, paremos com as nossas pregações, com os nossos apostolados, com os nossos retiros, com os nossos cultos. Paremos com tudo. Porque não existe submediação, né? Segundo a ótica de alguns protestantes por aí. Bom, respondemos aqui. Você que chegou até agora neste vídeo, um vídeo longo, né? Clica agora mais uma vez no joinha, inscreva-se, compartilhe, clica no sininho de notificações. E mais uma vez, você que talvez está assistindo só da metade para frente, queria pedir que você ajudasse este apostolado a adquirir novos equipamentos. Faça uma doação aí. doação@joãovictormariano.com.br. Foi uma dica que me deram, né? Eu fiquei muito receoso, mas está aqui. Quem quiser ajudar, a hora é essa. Até a próxima, se Deus quiser. Salve Maria!